Graças e paz, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe. Obrigado para você que está aqui acompanhando com a gente. Mais um Café com Bíblia. Espero que você já tenha pego a sua Bíblia, o seu café. A gente está ao vivo aqui no Facebook. Estou feliz por estar aqui mais um dia com você e a gente já vai começar o nosso estudo aqui, tá bom? Hoje, conforme a gente combinou na semana passada, a gente vai falar um pouco sobre o juízo do trono de Cristo, né? Esse juízo de galardão que a gente começou a falar. É um pouco sobre a questão das coroas e depois a gente vai falar sobre as bodas do Cordeiro, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, o seu café e o nosso estudo vai começar, tá bom? Vamos começar com um momento de oração, se você puder acompanhar com a gente, tá bom? Deixa eu já ir organizando. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós clamamos o Teu santo nome nessa manhã. Pai, nós estamos desejosos da Sua presença, nós estamos ansiosos para Te ver, nós queremos Te conhecer cada dia, Jesus, e que esse seja o primeiro passo, Pai, de muitos que daremos na eternidade, na direção de conhecer o Senhor como somos conhecidos. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, que o Senhor nos encha com a Tua graça, que o Senhor nos encha com Teu poder, Jesus, e que nós possamos desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor tem. Pai, nos ensina a sermos cristãos mais assíduos, mais frequentes em oração, na leitura da palavra, mais desejosos para Te conhecer, mais ansiosos pelo que o Senhor tem. Pai, que em nome de Jesus o Senhor vá, Pai, colocando devoção no nosso coração todas as vezes que falarmos o Teu nome, que nós não, Pai, não nos permita, Pai, estarmos indiferentes a um ambiente de oração, não nos permita, Pai, estarmos indiferentes a um ambiente de comunhão, não nos permita, Pai, estarmos indiferentes, Pai, quanto à responsabilidade de leitura e prática da Tua palavra, Jesus, mas nos enche com o Teu Espírito Santo, Pai, nos enche com a Tua graça, nos enche com o Teu poder, Pai, para que nós possamos viver a plenitude do que o Senhor tem, Pai, que nós possamos ser abundantes em toda boa obra, Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos começar? Tá bom? Acho que o Marquinho já tá aí com caderno, com caneta, tudo pronto. Marquinho tá no gás, hein? Vão mandando seus comentários, suas dúvidas aí e a gente vai fazendo nosso estudo. Vai ser bênção. Tá bom? Então vamos só recapitular um pouco. No estudo passado, a gente falou muito sobre a questão do galardão, né? Então, sobre o fato de que Cristo tem um galardão preparado para a gente e que esse juízo que a gente falou aqui do trono de Cristo, né, o tribunal de Cristo, como a gente chamou, ele é um tribunal que tem muito mais uma característica de recompensa do que de julgamento. Nós lemos textos como João capítulo 3, que diz que o objetivo de Cristo era nos salvar e não nos julgar, e que quem crê em Cristo já está salvo, quem não crê já está condenado. Falando de que a fé em Cristo, a decisão por Cristo já é um primeiro julgamento a respeito das coisas eternas. E aqui nesse julgamento do tribunal de Cristo, nós vemos o texto de 2 João capítulo 1:8, né? Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço e para receber um completo galardão, né? Então existe a possibilidade do incompleto galardão. A gente leu também em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 15, a diferença entre os elementos que foram citados, que são, deixa eu achar aqui, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A gente quebrou eles em dois grupos, a gente começou a acompanhar como que esses dois grupos reagem ao fogo. Então, uns são aperfeiçoados pelo fogo, outros são totalmente queimados pelo fogo. E a gente também começou a falar sobre a abrangência dessa avaliação que teremos no Tribunal de Cristo, que Deus julga as nossas obras, os nossos pensamentos e as nossas palavras. E é nesse gancho que eu quero começar o estudo de hoje, nos lembrando a respeito de uma coisa que a gente sempre está discutindo,
que é a graça barata, ou um outro nome para ela, hipergraça, né? Uma coisa que muita gente ignora é que existem mandamentos a serem cumpridos. Existem mandamentos a serem cumpridos, né? Quando a gente aceita a Cristo, entrega a nossa vida, primeiro que tem dois lugares que são muito perigosos para a vida do cristão e que podem afetar diretamente a forma como a gente vive. Um é não entender a graça de Deus. Entender que tudo é esforço próprio, tudo é mérito próprio, né? Eu estou firme com Cristo não por causa da minha capacidade dele me segurar, de eu segurar nele, mas é por causa da capacidade dele me segurar. Eu não estou seguro porque meu braço é forte e agora eu segurei ele com força. Eu estou seguro porque Jesus é que me sustenta e a mão dele é forte, eu não escorrego. Então, a primeira coisa, pela graça você foi salvo, isso não vem de você, é dom de Deus. São coisas que eu costumo sempre repetir. Eu não entreguei minha vida para Jesus. Foi Ele que entregou a vida dele por mim. Eu não aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Eu não encontrei Jesus, Ele não estava perdido, perdido era eu, Ele que me encontrou. Então, colocar o lugar de protagonismo correto de Cristo na salvação. E isso eu tenho que concordar com os irmãos calvinistas que salvação não dependeu em nada de mim. A única coisa que eu contribuí para a minha salvação foi com o pecado que fez ela necessária. Então, somos salvos. Alguns dizem assim, eu estava me afogando e Cristo jogou uma boia para me salvar. Não, não é essa a ilustração. A ilustração é que eu estava morto no meu delito e pecado, no fundo do oceano de pecado. Jesus foi até lá, se fez homem, mergulhou para me resgatar e me deu a vida enquanto eu estava morto. Não teve reação em mim. Morto não tem reação. Morto não clama para ser salvo, né? Morto não pede para que alguém o segure. Eu simplesmente fui amado. Eu simplesmente fui alcançado. E tudo que eu vivo depois é mérito da obra de Cristo. Tudo que eu recebi na cruz, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, é mérito único, exclusivamente dele. Né? Hoje eu estou de pé, eu estou salvo, nós estamos vivos, e não foi porque eu tomei a minha cruz para segui-lo, mas foi porque ele tomou a sua cruz no meu lugar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender a graça. Bruno, o que eu faço para ser salvo? Creia em Cristo. E tudo está feito. Ele diz, está consumado. Creia em Cristo. Bruno, você vai ser salvo? Você tem certeza da sua salvação? Eu falo, claro. Mas por quê? Você é bonzão? Eu falo, não, ele é bonzão. Ele que me garante. Eu estou firme nele. Eu sei que eu não estou livre do pecado nesse corpo, mas eu estou firme em Cristo. Então eu sei que o Senhor me sustenta em todas as minhas batalhas, em todas as minhas guerras. Eu dependo dele. Eu acho que a primeira coisa que a gente entende com a questão da graça é que somos totalmente dependentes de Cristo. Uma alegoria que eu costumo usar é o seguinte: eu não era um cego e hoje vejo por causa de uma deficiência em mim que agora está definitivamente curada. Eu tinha sido cego pela escuridão do pecado. E longe da luz que é Cristo, eu volto a estar cego de novo, porque a escuridão do pecado volta de novo. O Lutero ele tinha uma frase que ele dizia: o pecado é como a barba, basta você não fazer nada para que ele cresça e deforme a sua imagem, deforme o seu rosto. Eu gosto daquele texto que diz: tome a sua cruz diariamente. Eu preciso todo dia me lembrar que Cristo, é Cristo, é Cristo. Eu preciso depender de Cristo. E as pessoas preferem uma ideia imediatista, né? Uma salvação imediatista. Eu fui salvo, ufa, ainda bem que eu não preciso mais lutar contra o pecado. Ao invés de entender que todo dia eu vou tomar minha cruz, perseguir ele, porque todo dia tá nele, mora nele o que eu preciso para viver, né? Pode parecer bobeira, mas eu penso sempre na historinha que perguntaram para o sábio chinês, né? Como faz para manter a peneira cheia? Vai lá e deixa a peneira cheia. E toda hora o moleque ia lá no rio, colocava a peneira, tirava, falava, meu, mas a água não para. Aí colocava e falava, meu, a água não para. Colocava e falava, a água não para. Aí o mestre falou, esse é o segredo, a peneira só está cheia enquanto está no rio. E o cristão, ele só é abundante enquanto ele está em Cristo. Você tirou ele de Cristo. Então, assim, até esse negócio, Jesus fez a obra em mim. Não, eu sou a obra dele. Você me tira ele, não sobra nada. Falando de dependência de Cristo. Glória a Deus, eu sou apaixonado pela ideia da graça. O dia que eu entendi a graça, as pessoas me fizeram essas provocações, eu te juro, eu deitei num colchão e eu ficava com o olho aberto, assim, olhando pro teto, tipo, eu não fiz nada, toda a minha ideia de salvação, por mérito, por obra, tá tudo quebrado. Só que aí entra um outro extremo, que a gente tem que sempre olhar com muito carinho para a Bíblia, e olhar que a gente precisa entender o que a palavra de Deus está falando, sobre que momento está falando, senão a gente vai atribuir um texto para um assunto que não é proveniente.
que aí tem gente que se apoia muito na graça para, por exemplo, pecar. Para, por exemplo, falar assim, eu não posso perder minha salvação, uma vez salvo, sempre salvo. E a gente tem exemplos na Bíblia, inclusive naquela parábola das bodas, em que pessoas eram jogadas fora depois de estar ali, depois de estarem vestidas, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender é ter a confiança de quem crê plenamente na graça, mas viver como se dependesse de você. Né? Então, eu acho que se você crê de fato na graça, você vai se esforçar pra caramba, como se dependesse de você, e no final do dia alguém vai te perguntar, e aí, como foi? Você vai falar, foi pela graça. E você vai entender que toda a tua força vem de Cristo. Agora, não dá para ignorar, por exemplo, que a gente tem mandamento na Bíblia que precisa ser cumprido. Jesus disse, ide pregar o evangelho, ensinando eles a guardar todos os mandamentos que hoje eu vos dou. Então a graça de Cristo não é uma graça irresponsável. A gente tem aquele texto tradicionalíssimo de Tito, capítulo 2, que diz que a graça que se mostrou salvadora também é a graça que educa. Então a graça que salva é a graça que educa. Então, eu não acredito em gente salva pela graça que continua vivendo uma vida de pecado, sem esforço. Bruno, mas tudo é pela graça. Não, mas entra naquele dilema. Eu concordo 1000% com o apóstolo Paulo dizendo que pela graça que nós fomos salvos. Mas eu também concordo com o que o Tiago disse lá na epístola dele, que pelas obras a gente valida a nossa salvação. Né? As obras não salvam, mas as obras validam a nossa salvação. A gente leu aqui em 1 Coríntios 3 que são as obras que a gente apresentou ali que vão ser julgadas e isso me dá diferentes galardões. Então, obra tem valor no reino de Deus. Então, não dá também para a gente ser irresponsável. E qual que é a ideia que a gente fala da graça barata? A graça barata é aquela que resolve o problema do pecador, mas não resolve o problema do pecado. Né? Então, Cristo me salvou, eu pecador, mas ele não precisa tirar o pecado de mim, né? Graça barata é aquela que você tá toda hora pedindo perdão e toda hora caindo nos mesmos pecados. Graça barata é aquela de gente que não resiste até o ponto de derramar o próprio sangue. Graça barata é aquela graça que o cristão usa como argumento para pecar, que o próprio Paulo fala lá em Gálatas, né, associando essa liberdade proporcionada pela graça, ele fala, não usa da liberdade de Cristo para dar ocasião para a carne. Aí surge uma outra forma de ver isso, que é a questão da hipergraça. A hipergraça, não, Deus perdoa até o pior pecador. Irmão, concordo 1000%, mas de um lado da cruz, ele está perdoando um pecador terrível. Ele está tomando a cruz que era de Barrabás, outro pecador terrível. Mas tem um outro cara na cruz aqui, que está escrito em cima da cruz dele, ladrão, e esse cara era ladrão mesmo, e ele não arrependeu, e ele foi para o inferno. É muito lindo você falar que tem um ladrão no paraíso, e glória a Deus por isso, né? Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Olha aqui, que provocativo, mas também tinha um cara do lado de Cristo que foi parar no inferno. Então, não existe essa ideia de hipergraça. Eu vejo pregadores dizendo por aí, né? Você é tão Deus quanto Deus. Porque qual a diferença de tanto de leão, que é um leão pai, para um leão filhote? É leão. E eu falo, o pessoal tá... tem várias pérolas, né, que o pessoal tá soltando por aí, como se a gente não estivesse tratando de um Deus santo, como se a gente estivesse tratando a paternidade de Deus, o fato de Deus ser pai, não me dá o direito de chegar e falar, e aí, pai, como que é? Posso entrar de chinelo na sua casa? É porque a gente tem uma ideia desrespeitosa de um Deus pai, né? Então, eu acredito que Deus é pai, Deus me ama, só que isso me dá um temor santo, não sei vocês, mas me dá um temor santo no fim do dia, porque assim, ele é pai, mas pai, ele é tão poderoso, ele é tão. Eu acho que é a alegoria de um leão com seu filhote, né? Cara, ele só não mata. O leão só não mata o filhote dele e quem é leão. Mas o resto ele mata tudo pra comer, né? Ele mata a zebra, ele mata a gazela, mata. Vê um tigre, o leão dá um pau no tigre. E as pessoas se aproximam de Deus como se ele não fosse mais digno de temor, né? Então, Deus, ele é claro, ele é amigo de Davi, mas foi o próprio Davi que falou assim, ó, horrenda coisa está nas mãos de um Deus irado. Então, da mesma forma que o Davi dizia, eu me escondo nas tuas mãos, ele também dizia, horrenda coisa está na mão de um Deus irado. É muito maravilhoso você ver Deus sendo tão favorável a Moisés, né? Não é bonita a forma como Deus é favorável a Moisés, quando vai lá liberta, mas ninguém para pensar que Deus, numa noite aleatória, tentou matar Moisés lá.
porque ele não tinha sido circuncidado ainda, né? É muito bonito, esse Deus que recebe o pecador, mas olha para Moisés e fala, tira a sandália do teu pé que o lugar que você está é santo, cara. E o que fazia aquele lugar santo era uma manifestação da presença de Deus. Então eu não consigo acreditar numa graça que me aproxima de Cristo e me mantém profano. Eu não consigo acreditar numa graça que me aproxima de Deus e me mantém indiferente. O nosso estudo é sobre escatologia, mas eu acho que precisa ter esse panorama que, assim, nós estamos falando, e toda essa mensagem aqui só tem sentido se você quer ser um povo santo para Deus. Se você eu tenho uma coisa que me incomoda muito, é que ter que ensinar o santo a pensar como santo. Para mim isso não faz sentido, porque a mentalidade daquele que é envolvido pelas escrituras e tem uma vida de oração, ela já é santificada por Cristo. Você não precisa dar uns toques pro cara, deixa eu te falar, santo fala assim. Não, a forma como ele olha já é gerada por Cristo. Então eu tenho orado muito e que isso seja um despertar de Deus para sua vida. A gente precisa de sermão, claro, tem que ser duro, tem que ser confrontado, a gente precisa de sermão. Mas eu acredito muito que o Espírito Santo produz na gente alguns atributos, como frutos do Espírito e atributos da natureza de Deus, como santidade, como verdade, como justiça, que isso deveria ser algo mais natural e fruto de relacionamento com Deus, né? Então, eu fico preocupado o quanto vale a pena a gente ficar discipulando quem o Espírito Santo não converteu. O quanto vale a pena a gente ficar ensinando. Não, mas veja bem, você não pode colocar Deus no banco de réus e ficar atribuindo para Deus a responsabilidade da sua vida. Às vezes o segredo, quando o pastor está olhando para você e está falando, vai orar, vai ler a Bíblia, não é só um vai orar, vai ler a Bíblia porque eu não tenho a resposta para te dar, então vai lá se ocupar. É um vai orar, vai ler a Bíblia, porque quando você ora e lê a Bíblia, muitas das suas perguntas perdem o sentido. Muita da forma como a gente pergunta perde o sentido. Quantas vezes na minha experiência de oração, eu entro num canto para orar e falo, Deus, eu quero muito entender isso, 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 isso. E na experiência de oração o Senhor me mostra. A gente é tocado pela mentalidade de Cristo, a mentalidade renovada, e você olha e percebe o quanto as suas perguntas não fazem sentido. Então, a gente precisa de relacionamento com Deus. Eu acho que eu tô muito influenciado aqui nessa introdução pelo que eu quero ministrar hoje à noite, né? E eu tô doido para dar um spoiler aqui, mas eu não vou dar um spoiler não. Mas hoje à noite a gente vai falar sobre santidade, né? E, enfim, o que eu quero te dizer é que, por exemplo, a gente leu aqui em 1 João, capítulo 2, verso 1, 2 João, capítulo 1, verso 8, que para a gente tomar cuidado para não perder aquilo que a gente conquistou com esforço. Pô, mas esforço não é o Deus da graça? Sim, é o Deus da graça, que quer galardoar o esforço. Bruno, mas essa ideia de galardão, uma ideia como se a gente estivesse operando Deus, né? Como se a gente estivesse só em troca da recompensa. Escuta uma coisa, Deus, ele é galardoador. Hebreus 11:6. Ele é galardoador dos que o buscam. Isso é da natureza de Deus. Se Deus, no seu trono, que é estabelecido em justiça e juízo, né? São as estruturas do trono de Deus. Se justiça e juízo são a base do trono de Deus, e esse Deus cujo trono é justiça e juízo, está escrito lá em Salmos, ele acha que é necessário ser um Deus galardoador, como que a gente pode ser arrogante a ponto de não entender, não ter a postura de tentar entender qual que é o perfil galardoador de Deus? Então eu quero muito entender o perfil galardoador de Deus. Eu quero entender por que Deus acha que é necessário ser galardoador. Por que Deus quer me recompensar? E a gente leu o próprio apóstolo Paulo, o próprio cara que fala sobre a graça, falando que nós prestaremos conta segundo as obras que tivermos feito. Cada um vai prestar conta diante de Cristo nesse tribunal. Então, falei várias coisas. Justiça e juízo. Vamos falar um pouco aqui então sobre a coroa, né? Então, uma coisa que a gente gostaria a gente precisa ter em mente, né? Então, tem que ter esforço, tem que ter esforço, tem que ter aquele texto de Hebreus 12 de resistir a ponto de derramar o próprio sangue. Isso é um negócio que, irmãos, a gente tem que falar 1000 vezes. É pela graça, mas tá lá em Coríntios, agora não lembro se 1º ou 2º, capítulo 10. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios,
capítulo 10, verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos a punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Esse texto todo que o apóstolo Paulo está falando, e eu amo esse texto de pegar e levar todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, de destruir o sofisma, destruir a altivez, que a minha arma, as minhas armas espirituais são poderosas. Tudo isso fala de uma guerra que acontece comigo. É eu que tenho que punir toda a minha desobediência, é eu que tenho que me levar à submissão, é eu que tenho que bater nisso. Porque Deus é galardoador. Eu tenho que resistir, eu tenho que lutar, eu tenho que. Essa é uma guerra, a gente precisa discernir quais são as guerras que Cristo trilhou e as guerras que a gente trilha. Porque uma sensação que eu tenho é que a gente quer brigar as brigas de Deus e não briga as nossas. A minha briga é contra o pecado que habita em mim, contra a carne. A gente está querendo brigar com Deus para se salvar, para ser mérito, para ser o detentor do mérito da salvação. Então, a gente precisa discernir isso com muita clareza. E outra coisa que eu sempre penso é que a gente vai falando de galardão, de recompensa até aqui, mas quando a gente está falando de céu, a gente sempre vê muita frequência a palavra herança. E herança é diferente de recompensa. Recompensa é recompensa alguém pelo trabalho. Herança é alguém pela natureza dele, pela filiação dele. Então a gente precisa discernir essas coisas com muita maturidade e orar, porque não são coisas simples, a gente não vai aprender isso de forma trivial, a gente precisa se esforçar para conquistar alguns lugares de entendimento no reino de Deus. Então, se você está aí lendo, se esforça para entender isso, gaste tempo com a Bíblia. Irmão, não dá para você falar de eternidade aqui se você não confia, orar meia hora com Deus. Não dá para falar de eternidade se você não abre mão das suas coisas para passar um tempo com a Bíblia. Um texto que a gente leu na aula passada também que me pegou por dentro é aquele texto de Mateus 12, 35 ao 37. Tá? Tô lendo de novo. Mateus 12, 35 ao 37, que diz assim: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens darão conta no dia do juízo. E eu fiquei meditando muito nessa questão do frívola. Sabe por que o frívola? Porque o frívolo, ele fala daquilo que eu faço quando eu estou ocioso. O frívolo fala daquilo que eu faço quando eu estou com o meu tempo disponível. E eu tenho certeza que o tempo disponível é um negócio que revela muito a nossa intenção com Deus, né? O tempo disponível. Aqui fala de toda a palavra frívola, mas eu fico pensando de toda a prioridade frívola. Sabe quando você está ocioso? O que você gasta o seu tempo livre é realmente a sua prioridade. E eu vejo pessoas o tempo inteiro que não priorizam a vida com Deus. E depois vão olhar o pastor lá e vai falar: nossa, esse pastor aí prega bem, nossa, aquele irmão prega bem, né? Nossa, deve ser legal ser pastor. Só que não entende que vida com Deus não é para quem é pastor, para quem é obreiro. Vida com Deus é para quem é parte do corpo de Cristo. Vida com Deus deveria ser o padrão para todo mundo. Nossa, aquele pastor lê muito a Bíblia. Ler muito a Bíblia não é coisa de pastor, meu irmão. Ler muito a Bíblia é coisa de crente. Eu tenho muita dúvida se Jesus é o verbo e você não se relaciona com a palavra que é o verbo escrito, como você vai se relacionar com o verbo vivo? É de se pensar, né? Se você tem zero afinidade com o verbo escrito, talvez revele que você não tem afinidade com o verbo vivo. Se o verbo escrito não te chama atenção, como que o verbo vivo vai te chamar? Entende? Quem não conhece da Bíblia não conhece de Cristo, porque a Bíblia revela quem Cristo é. A Bíblia revela todos os atributos de Cristo. A gente está falando de escatologia. A gente está falando de confiar a eternidade em Cristo. As pessoas, a gente estava falando isso aqui no começo, né? As pessoas têm uma figura caricata do céu. Uma figura de um céu ridículo. Um céu que não dá vontade de morar. Por quê? Porque o modelo de céu está mais baseado nos filmes que ele assiste no Netflix, nos documentários que ele vê no YouTube e nos comerciais de margarina e cream cheese que ele assiste. Isso constrói a ideia do céu, e um céu de cultura grega, um céu baseado no livro Inferno de Dante, mas o cara não conhece a visão de céu que a Bíblia traz pra gente. Então as pessoas estão... Eu acho que o maior desespero do homem, quando ele for ressurreto e quando ele for glorificado,
é descobrir que mesmo ressurreto e mesmo glorificado, ele ainda é um homem. As pessoas querem ressuscitar como deuses, ser glorificadas para virar anjo. Eu acho que a maior frustração das pessoas vai ser que, por exemplo, no céu não tem dom espiritual. Já para pensar nisso? No céu não tem dom espiritual, porque se o dom espiritual é para edificação da igreja, o que acontece quando tirar o dom espiritual? Quando não existir mais a igreja já está ataviada, noiva de Cristo, desfrutando da natureza dele. No céu, por exemplo, não tem obediência. Porque para ter obediência precisa ter a lei. Lá eu não vou ter mais a lei falada, eu vou ter a lei escrita no meu coração, o cumprimento daquele texto de Jeremias. Então eu não vou precisar obedecer porque eu vou conhecer ele como ele é. Então não tem obediência mais. Então pensa o seguinte, a gente precisa conhecer as escrituras para sentir segurança. Na ideia de céu que a gente está falando, na ideia de escatologia que a gente está falando, a gente precisa conhecer as escrituras para que essa pintura fique cada vez mais clara na nossa cabeça. Bruno, quanto tempo você está estudando a Bíblia? Irmão, eu estou estudando a Bíblia há uns 15 anos. Eu já li ela várias vezes, inúmeras vezes, e tem muitas perguntas que eu não tenho resposta. E tem muitas coisas que eu ainda não tenho a imagem clara. E aí eu me preocupo quando eu vejo alguém que leu a Bíblia, leu alguns trechos da Bíblia, né? Porque a maioria das pessoas não leu a Bíblia uma vez. E pessoas que leram alguns trechos da Bíblia e, e essas pessoas que leram alguns trechos da Bíblia olham e tiram conclusões super fortes, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, assim, o Espírito Santo sempre fala comigo, fuja de pessoas que têm opinião forte e comunhão fraca. Sempre que alguém tem uma opinião forte, a comunhão é fraca, essa opinião forte não está embasada em algo eterno, né? A gente também tem aquele texto de Hebreus que diz que Deus abala as coisas que são abaláveis para as eternas permanecerem. Isso tem mexido comigo, porque como que a gente vai conhecer aquilo que de fato é eterno se a gente não mergulha nas escrituras? Tem gente que toda a fé cristã está baseada em dons espirituais, em curas, em milagres. Tem igreja que o chamariz dele é o milagre. E quando não existiu milagre? A Bíblia diz que o milagre é para o não crente. Que para o crente não precisa do milagre, basta a palavra. E olha que louco! Tem uma passagem em que Jesus está curando ali, né? E coloca um paralítico diante dele e ele diz para o paralítico, perdoados estão seus pecados. E o pessoal escandaliza. E aí todo mundo olha para ele e ele fala assim, o que é mais fácil eu dizer para esse homem? Perdoados são seus pecados ou levante e anda? E na minha cabeça, o que é mais fácil dizer, porque Jesus estava discutindo ali a possibilidade dele ser um charlatão. E o mais fácil dele falar é perdoar então seus pecados mesmo. Porque perdoar o pecado é um negócio tão grande, mas você não tem que provar nada. Enquanto falar levante e anda é algo inferior ao perdão dos pecados, mas que você precisa levantar o paralítico. Aí todo mundo pensa e Jesus fala assim, então por causa disso, levante e anda. Quando Jesus manda aquele cara levantar e andar, Jesus está colocando milagre no lugar de milagre. Jesus está dizendo assim, milagre é inferior a perdão de pecados, mas ele é o sinal que o incrédulo precisa para crer que de fato eu tenho poder para perdoar o pecado. Então, são todas essas manifestações em que se tudo que você conhece de Cristo são manifestações de milagre, eu quero ver a folhinha acendendo no monte. Irmão, é maravilhoso, eu quero ver a folhinha acendendo no monte quando a gente for orar. Oxe, quem que não quer ter uma experiência com Deus? Se Deus molhou a esponjinha lá pro Gideão, né? Molha daqui, seca daqui. Eu quero ver sinais de Deus, eu quero experimentar do céu aqui na terra. Mas o que eu quero mais é ter a convicção de que a palavra de Deus habita em mim. Porque no final das contas é isso, né? Se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, tudo que você pediu, Pai, vai ser feito. E você vai estar com o Pai, como eu sou um com o Pai, eu vou ser um com você, a gente vai ser um, nós três. Né? Não é mais ou menos isso que diz lá em João? Então, tudo isso, para a gente entrar aqui no nosso estudo, eu nem comecei a falar do estudo ainda, já se passaram 40 minutos. Só para colocar que não adianta você tratar esse assunto de eternidade como se você estivesse assistindo o Discovery Channel, um guia de curiosidades. Eu acho que não adianta você ler um guia de curiosidade bíblica para tomar a decisão de como você vai passar a sua eternidade. A eternidade é algo tão sério que um dia perguntaram para o matemático Blaise Pascal, Blaise Pascal, você acredita em Deus? Ele falou, acredito, porque é estatisticamente o mais provável.
Ele falou assim, porque eu fiz uma matriz de 2 eixos, onde no eixo Y eu coloquei a probabilidade de Deus existir, e no eixo X eu coloquei a probabilidade de eu crer nele, e pegando as duas variáveis de cada um dos eixos, eu cheguei à seguinte conclusão. Ou Deus existe ou não, ou eu creio ou não. Se Deus existe, não, se Deus não existe e eu creio, não perdi nada, perdi a vida. Se Deus não existe e eu não creio, não perdi nada. Tudo bem. A negativa de Deus não muda muito. Não muda muito. Mas a existência de Deus, se Deus existe e eu não creio, eu perdi tudo. Se Deus existe e eu creio, eu ganhei a eternidade. Então, na possibilidade da maior perda e o maior ganho estar aqui, a decisão mais inteligente que eu posso chegar é crer em Deus. O Blaise Pascal tratou isso como se fosse um algoritmo de matemática, né? E você, quem estuda programação, sabe que tem uma linguagem chamada Pascal, né? Que foi por causa desse matemático famoso. E se o Pascal ele tratou isso como um problema tão complexo, eu fico preocupado quando as pessoas tratam a vida com Deus e a eternidade como algo simples, como algo supérfluo, como um negócio. Até mesmo o algoritmo do Blaise Pascal se torna superficial. Quando a gente vê a magnitude das Escrituras, o quanto Jesus falou, né? Bruno, Jesus falou muito de céu. Por incrível que pareça, Jesus falou mais de inferno do que de céu. Por que Jesus falou mais de inferno do que de céu? Para divertir os homens do risco iminente que estava para vir. A gente não conhece nada das estruturas espirituais que rodeiam a gente. Bruno, mas alguém já morreu e voltou de lá para contar? Sim, Jesus. Morreu e voltou para trazer uma notícia, para me contar. Foi visto por mais de 500 testemunhas no espaço de 50 dias. E seus discípulos estavam lá, Pedro está lá negando Jesus. Agora o Jesus ressurreto, Pedro está dizendo, pode me matar. Pode me matar. Eu não sou digno de morrer como ele morreu. Eu não vou negar que Jesus ressuscitou. Um cara que era um covarde, a ponto de agora ser um mártir, alguma coisa ele viu. Eu creio na ressurreição de Cristo. Essa é a chave para o Evangelho. E crendo na ressurreição de Cristo e crendo na complexidade das coisas eternas, a gente precisa levar esse assunto a sério. Desculpa, mas esse estudo não é para você que está aí discutindo sobre namoro na internet. Não, não é para você. Eu vou até pedir que, se você quiser participar mesmo, você vá orar um pouco mais, você leve isso um pouco a sério. Esse estudo não é para você que estava fornicando ontem à noite, não. Esse estudo não é para você que está consumindo pornografia. Esse estudo não é para você que... Você não consegue entregar a sua vida natural a Cristo. Você não consegue colocar a sua paixão carnal debaixo do governo. O Espírito Santo está na sua vida, mas ele não governa seus impulsos, suas paixões. Esse estudo não é para você que está levando isso na brincadeira. Agora, se você, mesmo vivendo uma vida com pecado, com quedas, mas se você está levando a sério o que Cristo está fazendo, eu não tenho dúvida que Jesus vai te transformar, ele vai te regenerar, as coisas eternas vão ser cada vez mais reais na tua mente, você vai entender isso com cada vez mais propriedade, e eu tenho certeza que se você está lutando com o pecado, não lutando, flertando com o pecado, né? Mas se você está lutando, tem armas poderosas, espirituais. A gente leu aqui em 2 Coríntios 10. Existem armas poderosas, espirituais, que podem te ajudar nesse combate. Gálatas capítulo 5 diz, a carne milita contra o espírito, mas o espírito milita contra a carne. Então, se você é uma dessas pessoas decidida a de fato mudar de vida, a largar o pecado, a seguir a Cristo, a levar a sério, se você tem a pretensão de entender a eternidade, continue assistindo esses estudos de domingo. Se você não tem essa pretensão, eu acho que domingo de manhã passa o quê de bom? Passa Globo Rural. É muito legal, né? Como vaca comendo capim lá, deve ser. Porque talvez isso seja mais interessante do que dedicar tempo lendo a Bíblia para você que não tem a mentalidade renovada. Então, Bruno, você está sendo arrogante. Não, estou tentando te despertar. A gente está falando de um assunto muito sério para você tratar de forma trivial. A gente está falando de muito sério para você não levar a sério o seu papel como sacerdote, como homem de Deus e começar a viver aqui uma coisa que eu tenho para mim. Eu não acredito em quem vai viver na eternidade e não é afetado pela eternidade aqui. A gente tem que ser afetado pelo padrão de eternidade aqui. Eu tenho que ser afetado pelo padrão de eternidade aqui. Não dá para projetar todas as minhas expectativas. Eu vou parafrasear o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse que se cremos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Mas eu também gostaria de dizer, não contrariando o que o apóstolo Paulo disse de jeito nenhum, mas que se todas as ações que contribuem para a minha salvação estão só para a vida vindoura,
também eu não sou lá esse homem digno. Eu preciso construir aqui, semear aqui, contribuir aqui com a salvação eterna que Cristo quer trazer para mim, tá bom? Eu achei que era importante dar esse panorama pra gente. Falta 15 minutos para acabar o estudo e eu nem li aqui. Eu vou tentar só concluir, tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aí. Ó, vamos lá. Legal, 1 Reis 3:5, onde o Senhor pergunta para Salomão o que ele quer. Salomão pediu sabedoria. Poderoso isso, viu? Essa sabedoria, esse entendimento. O Brenão, acordando. O Brenão vai ser papai. Glória a Deus pela sua vida, filhote. Tô orgulhoso de você. Que Deus te abençoe. A caixa de pergunta tá lá. Já pôs? Deixa eu pôr a caixa de pergunta aqui. Você vem cá. Adicionar pergunta. Eu pus só as interrogações aí. Aí a caixa de pergunta tá lá, tá bom? Para você que está assistindo aí, mande sua pergunta. A ideia da caixa de pergunta é ser anônimo. Eu sempre leio o nome da pessoa que fez a pergunta. Eu não vou ler mais não. Então, se você quer fazer uma pergunta anônima, manda aí na caixa de pergunta. Se você está com vergonha de perguntar, tá bom? Vamos só para a gente concluir, pelo menos essa parte da coroa, tá? Então, a gente falou do tribunal de Cristo, e que o tribunal de Cristo é o que dá galardão. Então, por exemplo, coroa é um tipo de galardão muito comum na Bíblia. Então você não vai ver ninguém com coroa que não tenha passado pelo tribunal de Cristo. Então, por exemplo, vamos ler lá alguns textos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Você pode ir colando as referências lá pra gente, por favor. 2 Timóteo 4, 8. Arrasta comigo. Vamos casar, Brenão. Em nome de Jesus. Marquinho, pode perguntar, Marquinho. Você não tem vergonha nada não, você está fazendo é drama. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Já agora... Não, eu vou ler o 6, porque sempre tem que dar um contexto, né? Quanto a mim, estou já sendo oferecido para a libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, ó o dia com D maiúsculo. E não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Uau! Amam a sua vinda. Não é só os que esperam a sua vinda, é os que amam a sua vinda. Os que amam a vinda de Cristo, os que desejam esse dia, os que entenderam. Bruno, mas eu não consigo desejar, é porque você não entendeu. Começa a entender o que Jesus está propondo pra gente, começa a entender, gastar força, gastar energia caminhando nessa direção que você vai entender. Então, vamos recapitular um pouco. O apóstolo Paulo, quando está dizendo para Timóteo aquela frase super conhecida, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele está dizendo o seguinte, depois disso, a coroa da justiça já está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Uma coroa de justiça e um reto juiz. É galardão. Aí, essa coroa de justiça que ele está falando, é claro que a gente precisa entender que quando a gente está falando de coroa de justiça, a gente não está falando de coroa no mesmo sentido que a gente vê aqui, né, num rei, talvez. A coroa de justiça, ela é muito mais ligada àquele modelo de coroa que tinha lá nos tribunais romanos, né? Então, como que era? Um juiz e todas as pessoas que venceram alguma competição recebendo os louros, né? Que eram aquelas coroinhas que tinham umas folhinhas assim, lembra? E aí o apóstolo Paulo está falando que essa coroa no sentido de recompensa. Então, existe uma coroa que será dada naquele dia, não só para o apóstolo Paulo, mas para todos que amam sua vinda. Então existe uma coroa, uma outra figura desse galardão do tribunal de Cristo é essa coroa, tá bom? Vamos para Tiago, capítulo 1, verso 12.
Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Coisas em comum que a gente está lendo nesses dois textos. Uma coroa, e o fato de, lá o apóstolo Paulo fala aqueles que amam sua vinda, e aqui ele está falando aos que o amam. Né? Então, coroa é um sinal de recompensa. Vamos para mais um texto. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Isso daqui é bem bom também. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Aqui ele está falando para os pastores, tá bom? Esse texto aqui é um texto para os pastores e para os presbíteros, né? Para quem exerce um ministério, tá? Ele vai dizer aqui, eu vou ler a partir do verso 2, tá? Deixa eu ver como está aqui antes. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, com P maiúsculo, que é Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, uma coroa incorruptível de glória. Se ela é uma coroa incorruptível, ela não é daqui, ela é eterna, certo? Porque daqui é corruptível, as coisas eternas pertencem ao Senhor. E Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tem, a igreja de Esmirna, tá? Que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, a morte do juízo, né, de ira. Então, coisas que esses três textos têm em comum é a presença de coroas como sendo recompensa. E a gente sabe que coroa, nesse sentido de recompensa, é resultado do tribunal de Cristo. Então você percebe uma outra coisa. Nesses três textos que nós lemos, não está falando de coroa como promessa para ímpio. Ela é sempre coroa como promessa de perseverança para o cristão. Você percebeu isso? É sempre uma promessa pro cristão que persevera. Não é uma promessa pro ímpio. Ah, vem para Jesus, você vai ganhar uma coroa. Não, é persevera no sofrimento, na perseguição. Coroa está ligado à perseverança. Coroa é promessa para cristão, amém? Então, o ponto que é legal, vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e dos seus anjos. Então, o vencedor está vestido como? Vestes brancas. O vencedor tem o quê? Coroa. Quando a gente olha lá, isso que é legal, você precisa estudar a Bíblia, entendendo os elementos que a gente tem nela. Quando o apóstolo João ele está tendo a visão aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4. Verso 10.
Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Oxe, como que esses caras têm coroa? Só tem coroa quem passou pelo tribunal de Cristo. Esses caras me apareceram com umas coroas aqui. Vamos tentar entender um pouco mais quem são esses homens aqui de coroa. Certo? E aí diz aqui que eles proclamavam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tem um outro momento em que ele detalha um pouco melhor os 24 anciãos. Quer ver? Deixa eu achar aqui pra gente. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Estão conseguindo entender, pessoal? Hã? 5:8. Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. Ó, vou ler do 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quem entendeu os 7 Espíritos de Deus? Lê lá em Isaías, né, que conta quem são os 7 Espíritos de Deus. Depois eu te conto essa. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico: digno és de abrir um livro e desatar os selos. Então, esses 24 anciãos estão aqui diante de Cristo. O que eu quero dizer? É o seguinte: coroa da vida vai ser dada àqueles que permanecem fiéis, principalmente aqueles que perseveram até a morte. A gente leu em Tiago 1:12 e Apocalipse 2:10. Segundo, a coroa de glória vai ser dada para aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus com a palavra e fidelidade. Então, coroa de vida, coroa de glória. A gente também tem a expressão coroa incorruptível, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Já vou responder dos 24 anciões, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Está escrito o seguinte: todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa corruptível. Então, essa coroa incorruptível, depois você lê o capítulo 9 para você entender, ela é dada para pessoas que manifestam autodisciplina e abstinência. Então, eles são pessoas que lutaram de fato contra a carne. É uma coroa incorruptível, essa é a expressão. E coroa de justiça, que a gente viu lá em 2 Timóteo 4:8, é uma coroa para quem ama a vinda de Cristo. Ele usa essas 4 expressões e existe uma discussão se são 4 tipos de coroas diferentes ou se são 4 características de uma mesma coroa. Enfim, eu acho que não vale a pena a gente debater, mas quando a gente lê lá em Apocalipse 4 e no capítulo 5 que a gente leu, fala de 24 anciãos. Os estudiosos eles afirmam que os 24 anciãos são os 12 representantes das tribos de Judá, são as 12 tribos de Judá, mais os 12 apóstolos. Então é 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança. E esses dois grupos, os 24 anciãos, agora como igreja de Cristo, com coroas, com vestes brancas, diante do trono de Cristo, dando testemunho. Então, eles depositam as suas coroas diante de Deus numa atitude de adoração e honra, e essa cena, com certeza, é uma cena posterior ao arrebatamento. Uma provocação que eu sempre faço é o seguinte: João está lá em Apocalipse, e lembra, você deve ter lido Apocalipse para a gente fazer esse estudo. O João ele está ali chorando, prostrado, porque ninguém se achou no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir esse livro.
E aí até fica a pergunta, né? Onde estava Jesus? Que ele não estava no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Que ele não estava no céu, na terra, nem debaixo da terra, e daqui a pouco ele aparece. Né? Então onde que ele estava enquanto isso? Para a gente fazer um estudo só sobre isso. Né? E que momento esse texto de Apocalipse? Porque esse texto de Apocalipse é aquele texto que conversa com o dia que Abraão viu e com Salmos 24. Então tem bastante coisa legal. Mas o João tá lá e ele tá vendo os 24 anciãos, vem um anjo forte ali, fala com ele, não temas e tal. E João, sendo um apóstolo, eu fico imaginando que João estava vendo ele mesmo ali como um dos 24 anciãos, né? Ele estava vendo o autorretrato dele ali, né? Num momento de eternidade. Ele estava tendo vislumbre disso. Como que Deus pode mostrar para um João do passado um João do futuro? Porque está no Kairos, né? Para Deus essas coisas são todas a mesma. Então, deixa eu ver. Eu acho que é isso. Já entendemos aí que os 24 anciãos são uma representação dos crentes. E que esse linho finíssimo, resplandecente, puro, são os atos de justiça que são necessários para a salvação. Não adianta hipergraça, não adianta banalizar, a gente tem que estar vestido de justiça, e justiça é o que atrai o juízo de Deus, né? A Bíblia diz em vários momentos, citações que endossam a ideia de que o Senhor só não trouxe juízo ainda porque a igreja não está ataviada de justiça, né? Que sempre que tem um justo, Deus tem motivo para destruir Sodoma e Gomorra. E a gente tem que se vestir de vestes santas. Tá legal? Acho que eu falei pra caramba aqui, mas glória a Deus. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Tem alguma pergunta, manda aí pra gente. Tá bom? Vamos ver. Dá mais um minutinho aqui para vocês perguntarem, caso tenha alguma dúvida. A gente leu bastante textos aqui, todas as referências foram escritas aqui. Tá bom? Vamos encerrar então. A gente tá aí de volta na semana que vem. E na semana que vem a gente começa a falar de bodas do Cordeiro, então, que não deu tempo de falar hoje. Tá legal? Quero orar com você. Então, curve sua cabeça aí. E vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça. Cada momento que a gente passa contigo, Deus, é uma demonstração muito clara da sua misericórdia e do seu amor. Sempre, Senhor, nós estaremos impressionados com a sua capacidade de nos amar, com a sua capacidade de cuidar da gente, com a sua capacidade de demonstrar, Pai, a sua misericórdia a pessoas que realmente carecem dela como nós. Senhor, que o céu venha a ser cada vez mais uma realidade, que o céu venha a ser cada dia mais, Senhor, presente nas nossas decisões. Senhor, que nós possamos perdoar com uma perspectiva eterna, que nós possamos amar com uma perspectiva eterna, que nós possamos ler a Tua Palavra com uma perspectiva eterna, que nós possamos orar com uma perspectiva eterna, educar os nossos filhos com uma perspectiva eterna, cuidar das nossas famílias, esposas, Pai, com uma perspectiva eterna. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos homens, Pai, cheios, Pai, abundantes do entendimento de eternidade, Pai. Tua palavra diz em Eclesiastes, Pai, que o Senhor colocou a eternidade no coração dos homens, Pai. Não deixa, Pai, a gente ser pessoas, Pai, que ignoram essa realidade, Pai. Que nós possamos, Pai, não sermos arrogantes, mas humildes, Jesus, de te buscar, Pai, de querer, de não achar que entendemos alguma coisa, Pai, mas como crianças, Pai, não imaturos, mas como crianças desejosos do leite materno, Senhor, desejando a Tua palavra, Jesus, desejando te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus, desejando te conhecer a cada dia, Pai, avançar no pleno conhecimento de Cristo, crescer na estatura do varão perfeito, progredir, avançar, não lutando como ar, mas correndo, correndo, sem olhar para o lado, sem me deixar parar pelos embaraços, buscando com afinco, com amor, Jesus. Não basta somente, Jesus, sermos indiferentes, a gente precisa te amar, Jesus. Não basta sermos religiosos, a gente precisa te amar, Jesus, e com toda a expressão da nossa alma, Senhor. Pai, um dia eu li que os judeus, diante do muro das lamentações,
que é a única parte do templo que hoje eles acessam. Eles oram diante de Ti, balançando as cabeças, Jesus. E quando são questionados por que eles fazem aquilo, Senhor, é porque eles querem dizer que cada célula do corpo te adora enquanto eles falam, que o corpo seja participante, que o corpo não se distraia, que as outras sensações não se distraiam, que o corpo participe da adoração. Senhor, que da mesma forma como eles fazem isso, Pai, nós possamos encontrar expressões de intensidade na adoração, Pai, em que a gente te ame de todo o coração, toda a alma, todo o corpo e todo o espírito, Pai, com toda a força, com tudo que nós somos, Pai, para adorarmos tudo que o Senhor é, Pai, para a glória do seu nome, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, tenha um bom dia, um dia abençoado, vai viver com a tua família e hoje seja uma bênção para dentro da tua casa. Hoje, às 19 a gente vai ter o nosso culto com a família. Coloca o aviso do culto aí para mim, por favor, da agenda, né? Então, hoje às 19 a gente tem o nosso culto com a família, tá bom? Convida todo mundo pro culto. Hoje vai ser bênção. O tema é santidade. Não vou te dar spoiler, vou segurar aqui. Te vejo hoje às 19, tá bom? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.